Pessoal, bom dia, como estão vocês? Vamos passar um pouquinho de raiva aqui nessa notícia de hoje. Vou ler ela para vocês e fazendo algumas pausas para comentar. Uma notícia da Aliança Bike. SRAM inicia briga judicial contra as novas regras da UCI. A polêmica regra da UCI que limita as relações de marcha das bicicletas. Então, que polêmica, que regra nova é essa da UCI? Várias regras. É uma regra de segurança, uma limitação das marchas pesadas. Ou seja, o atleta está pedalando ali a 40 km por hora, 45 vai passando marcha, 47 vai passando marcha, 50 por hora vai passando marcha, 50, 60 por hora passando marcha. Esses caras, eles têm marcha para pedalar, vamos dizer, as marchas mais pesadas das bikes vão até uns 70 por hora, 65 km por hora, e a partir daí é só abaixar e ir na força da gravidade, né? Ou então pedalar muito ventilador, com uma cadência muito alta, e aí ele consegue ainda se embalar acima de 70 por hora, 80, mas não dá muito pedal, né? E aí a SRAM, a UCI, quer limitar, já baixou uma regra, limitando as marchas assim tão pesadas com o intuito de reduzir a velocidade dos ciclistas. Que sentido faz isso, né? Para os ciclistas não andarem tão rápido, isso melhorar a segurança dos atletas. A verdade é que isso me lembra muito da Fórmula 1. Eu não sou assim, um cara muito entendido de Fórmula 1, mas uma vez eu li rapidinho uma entrevista de um piloto de Fórmula 1 comparando as várias modalidades e por que a Fórmula 1 é a mais sinistrona de todas. Ele fala assim, por exemplo, tem a Fórmula Truck, tem várias modalidades que eu não sei exatamente os nomes, né, de vários carros que competem mais ou menos na mesma pista, mas ele fala, essas outras modalidades, o veículo é quem limita a velocidade. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1, o veículo tem capacidade para andar muito mais rápido do que anda. Quem está no limite ali é o ser humano. Então é o ser humano, esse é o grande desafio da Fórmula 1, é o ser humano quem tem que controlar ali a velocidade, descobrir onde está o limite que ele pode ir. Porque é o corpo humano, é o reflexo, a mente e tal, que não consegue chegar numa velocidade acima de 300, 350 km por hora que eles fazem ali, né? Então, o limite está ali no ser humano e não na máquina. E a UCI quer pegar o ciclismo de estrada, que é a modalidade mais veloz que a gente tem, e colocar um limite ali na máquina e não no ser humano. Quem tem que definir se dá para passar a 90 ou a 100 km por hora na descida é o ser humano, não o equipamento. Que a UCI vai fazer depois disso, né? Chegar numa descida muito íngreme, onde você nem pedala mais, só que tem jeito de passar ali a 100, 120 km por hora. Vai multar quem passar, vai botar um radar de velocidade, porque é uma questão de segurança para os atletas? Isso não existe, isso jamais seria feito, por exemplo, numa Fórmula 1, né? E nem mesmo nas outras modalidades. Por que fazer no ciclismo de estrada? Então vou continuar lendo a notícia aqui. A polêmica regra da UCI que limita as relações de marcha das bicicletas será testada no próximo mês no Tour de Guangxi, que é uma prova acho que na China, última prova do calendário World Tour. A medida proposta pela Safer para aumentar a segurança do pelotão restringe a metragem da pedalada. Quer dizer, você tem que botar a bike na marcha mais pesada, andar com a bicicleta para trás e ver quantos metros essa bicicleta anda para trás, fazendo um ciclo no pedal. Esse tipo de restrição já existia para a categoria júnior, há pouco tempo atrás, vamos dizer uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, com a desculpa de que os atletas júnior ainda não têm a musculatura muito preparada para fazer muita força, imprimir muito torque, e isso poderia criar lesões nos atletas júnior se eles usassem marchas muito pesadas. Então era comum a gente ver nas transmissões de prova de ciclismo de estrada júnior os atletas girando igual um ventilador, porque o pinhão, o cassete deles tinha uma limitação de marcha por causa dessa conta, da metragem que a pedalada da marcha mais pesada poderia ter, né? Então, isso caiu, né? Até com esse argumento de que não é nem sobre segurança, é sobre fisiologia do exercício e um dano para o corpo dos atletas júnior, e isso sim faz um pouco mais sentido,
Até isso caiu por terra e descobriram que não, né? O atleta júnior não tem problema nenhum. Porra, se o cara pode ir na academia e fazer um exercício ali com qual peso ele quiser, né? Isso já, até o pessoal da academia, do fisiculturismo, já entendeu que um atleta de 17 anos, de 16 anos, ele pode fazer com maior intensidade, né, que quiser, com maior volume de peso, ele pode fazer e isso não vai danificar o corpo do atleta. Quem dirá marcha de bicicleta, ele usar a marcha que ele quer, né? Às vezes pode ser até o inverso, ele ficar com a marcha tão leve é que era prejudicial. E agora estão querendo levar uma regra estúpida como essa para a elite. Na prática, um limite de 54-11. 54 dentes na coroa da frente e 11 dentes no cassete de trás, que é uma configuração basicamente que nós mortais usamos, né? O padrão standard que é vendido nas bikes comerciais, aí você chega numa bike shop, é 53-11. Então os atletas de elite eles poderiam usar no máximo 54, um dente a mais do que a gente usa. Sendo que esses caras são completamente alienígenas, eles têm muito mais força que a gente, eles têm uma musculatura muito mais preparada que a gente e principalmente têm muito mais técnica e segurança de pilotagem do que a gente. Que sentido faz você limitar a marcha que os caras querem usar? O objetivo é conter as altas velocidades, sobretudo nas descidas, onde já se usam coroas de 62 dentes. Ou seja, os caras estão lá usando coroa de 62, nós, mortais, usamos 53, e aí você vai falar, não, agora vocês só podem usar de 54. Porrada, né? A decisão, porém, gerou resistência. Uma das principais prejudicadas, a SRAM, que fornece cassetes de 10 dentes para 4 das 18 equipes masculinas do World Tour. Ou seja, aí que nós vamos começar a falar sobre política, principalmente, né? Vira uma politicagem na coisa. Porque a SRAM tem os grupos de ciclismo de estrada com 10 dentes atrás. Então, se ela tem uma coroa de 54 na frente, é como se... Deixa eu fazer as contas aqui. Aqui, ó, fiz uma conta rápida. Quem usa um cassete 54 com... uma coroa 54 com um cassete 11, ele desce com uma relação de 4,09. Se você tiver um cassete de 10, um dente a menos, você já vai para uma relação de 5,4. É muita coisa diferente. É como se você tivesse com uma coroa, é mais ou menos como se você tivesse com uma coroa de 60. Só de você mudar um dente no cassete lá atrás, é como se você saísse de uma coroa 54 e fosse para a coroa 60. Isso faz uma diferença gigantesca. A gente fica discutindo muito o tamanho de coroa, né? Vou usar uma coroa, um dente maior, 2 dentes maior, só que a diferença mesmo de um dente faz lá atrás, porque você tem que dividir um número por outro, né? Se a coroa é 54 e o cassete é 11, você faz 54 dividido por 11, vai dar um total de 4,9. Se você fizer 54 dividido por 10, dá 5,4. É muito diferente. É como se estivesse usando uma coroa 60 com um cassete de 11. Então, aí que entra a politicagem. A SRAM, que detém esses cassetes de 10 dentes no ciclismo de estrada, se torna muito prejudicada. E aí os atletas, para entrar nessa regra, eles teriam que ter uma coroa de 50 dentes. Limitado, ou então limitar os cassetes deles. Isso não faz absolutamente nenhum sentido, isso é absurdo e isso é político, né? Os concorrentes da SRAM fazem parte disso de que forma, né? Isso quebra as pernas da SRAM. E a gente sabe que só existe um concorrente, né? Então, vamos continuar lendo a notícia aqui. World Tour cassetes 10 dentes para 4, ou seja, a SRAM é quem providencia os cassetes, os grupos para 4 equipes. Abre aspas, esse protocolo penaliza e desencoraja a inovação, criticou o CEO da SRAM, Ken Lowsbury. Exatamente isso. Qual vontade vai ter agora uma empresa de falar, vamos lançar 13 velocidades para o ciclismo de estrada? Vamos lançar 14 velocidades? Vamos lançar um grupo de marcha interna que dá para
né? Além das marchas normais, vai ter o cubo interno, isso já existe, né? Que aí o cara consegue ter pedal até 90 km por hora, e isso seria fantástico para todo mundo, principalmente nós, amadores. Não, esses caras não vão sentir nenhuma segurança de lançar um produto como esse, porque vem a UCI, bota uma regra da noite para o dia que quebra toda a inovação, todos os investimentos que os caras fizeram de engenharia, de produto, de fabricação, e quebra o produto dos caras com uma simples canetada. Por isso eu disse, um negócio totalmente político. A UCI rebateu, afirmando que a regra ainda não foi oficializada e segue apenas em fase de testes. Vale notar que a SRAM, para ter uma relação equivalente ao 5411, deverá ter que limitar seus times em uma coroa 50, que eu tinha falado já, ou regular o câmbio sem utilizar o menor pinhão, usando apenas 11 velocidades. Volta para aquilo ali. A UCI rebateu afirmando que a regra ainda não foi oficializada e segue apenas em fase de testes. Sabe o que isso me parece? Ou paga para a gente, ou entra na propina aqui, entra no esquema, ou então a gente vai te fuder. É a sensação que eu tenho, né? É a política entrando, não é a política entrando na bicicleta. A UCI é a política da bicicleta. A UCI é o órgão governamental que pega todas essas marcas e fala, olha, SRAM, você tem um produto, Shimano, você tem um produto. Vou proibir o produto de vocês aqui se vocês não fizerem parte do que eu estou falando, né? Outro dia teve um cara, apareceu um podcast aí de um cara falando que queria negociar um aplicativo que ele criou com o Steve Jobs, da Apple, né? Ele queria vender o aplicativo que ele criou para a Apple. Aí eles sentaram na negociação. Ele queria vender por 350 milhões o aplicativo dele para o Steve Jobs. Aí o Steve Jobs olhou e falou, eu vou pagar 200. Aí o cara ficou puto, falou, não, a gente pelo telefone estava conversando sobre esse valor aqui, 350, você me chamou para reunião e agora você vem abaixo disso aqui, se eu soubesse disso eu nem tinha vindo para essa reunião. Aí o Steve Jobs falou, não, o seu produto vale 200 e eu vou te pagar 200 e você vai me vender por esse preço. E o dono do aplicativo falou, de jeito nenhum, estou indo embora, tal. Aí o Steve Jobs falou assim, seria uma pena se esse aplicativo começasse a rodar com inconsistência nos aparelhos da Apple. Aí o cara se viu refém do negócio, né? Ou ele vende pelo preço que o Steve Jobs quer, ou então o aparelho dele não vai funcionar ali. Beleza, quem manda na Apple, a Apple tem dono, é o Steve Jobs. E o mundo do ciclismo aparentemente também tem um dono, que chama-se UCI. Ele vira para as marcas e fala, pô, você não quer me vender alguma coisa? Você não quer pagar tanto por alguma coisa assim assado? Você não quer patrocinar tal evento? Seria uma pena se a gente limitasse as pedaladas até 10,46 metros, né? Seria uma decisão muito, muito triste se isso acontecesse. Por quê? Por questão de segurança. E quando você põe questão de segurança na jogada, parece que todo mundo compra a briga, né? É só se mostrar lá tombos que acontecem desde a década de 50 e colocar isso como uma coisa ruim, que as pessoas compram a ideia de não, você está fazendo tudo por segurança. Enfim, eu acho que eu coloco toda a minha solidariedade aqui pela SRAM. Acho que a SRAM está 110% correta na alegação dela. Esse protocolo penaliza e desencoraja a inovação, algo que o mundo do ciclismo sempre mostrou ser muito bom, né, se comparado com outros esportes. Quer dizer, lança um produto lá, a gente ouve falar de uma super tecnologia, como por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre os cilindros de CO2, sobre tubeless, a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, caramba, isso é uma tecnologia muito distante, como que pode? Passou um mês, já estava na bike shop ali perto de casa. Ou seja, o mundo do ciclismo sempre foi um exemplo assim, nas inovações e na acessibilidade que a gente tem com o que os caras usam lá nas pistas e o que chega para a gente. E aí, para chegar uma UCI e começar a fazer isso, vai inverter totalmente o cenário. E já é o que eles estão fazendo há alguns anos. Eu acredito que várias tecnologias que a gente se pergunta, né? Cadê o freio wireless? Que é o mais distante de todos, né? É o mais inatingível. Cadê o não sei o que eletrônico? Cadê os 13, 14 velocidades? Cadê os free hub com marcha? Já existem, a gente sabe, mas por que ainda não vingou nas competições?
Por que uma Shimano, uma SRAM ainda não botou dinheiro para aquilo ser produzido em larga escala e a gente realmente utilizar nas nossas bikes competitivas? Talvez seja por essa insegurança que um órgão governamental do ciclismo está criando. Beleza? Discussões abertas, valeu demais, pessoal. Abraço!